A graça e a paz do Senhor Jesus. Dou boas-vindas a você que está assistindo essa ministração. Não sei em que momento exatamente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu queria hoje compartilhar um pouco. Eu vejo assim. Eu queria compartilhar uma exortação que Deus envia ao povo. Porém, neste envio ele vai usar um homem, ele vai usar um profeta. E o que me toca neste momento é mais a experiência do profeta em ouvir a voz de Deus, em servir como arauto de Deus e ser canal dessa mensagem para o povo. E no final, é claro, nós vamos falar um pouco do povo. Mas como é bom quando a palavra de Deus fala com a gente. E eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, e nós vamos ler alguns versículos aqui a partir do versículo número 1. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ter um momento de oração, pedir a direção de Deus para entendermos essa mensagem. Meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui mais uma vez, dizendo ao Senhor: fala conosco, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem a resposta para todas as coisas que precisamos nessa vida. Por isso, Senhor, revela-se a nós. É claro que esse clamar por falar conosco, Senhor, está relacionado a tudo aquilo que o Senhor já deixou escrito na Tua palavra. Mas nós queremos viver algo novo, Senhor. Fala conosco, Senhor, como se o Senhor estivesse ao nosso lado aqui, presente conosco aqui, Senhor, neste momento, conhecedor do momento em que estou vivendo, do momento em que estou passando, da situação que estou enfrentando. Fala comigo, Senhor. Fala com quem está atento a essa mensagem, Senhor. Ajuda-nos, dando-nos o Teu Espírito Santo, para que tenhamos, Senhor, sabedoria no entendimento dessa mensagem. Dá-nos da Tua graça, Senhor, para que possamos colocar em prática imediatamente aquilo que Tu mandares. E, Pai, eu sei que o Senhor vela pela Tua palavra, porque a Tua palavra não volta vazia, que ela cumpra o propósito para o qual ela foi gerada e que traga bênção, traga edificação para as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração.
em nome de Jesus. Como eu disse, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para como essa palavra chega ao profeta. É uma ordem de Deus, vai lá, desce à casa do oleiro. O que eu quero entender? Que naquela época, oleiro era uma profissão tradicional. Haviam muitos oleiros. Era até cotidiano a tarefa do oleiro. E Deus trabalha assim, nas coisas simples, nas coisas cotidianas. Ele pede para nós olharmos para o simples, para o dia a dia, para aquilo que está às nossas mãos, para aquilo que é corriqueiro. Deus está presente nos mínimos detalhes. Eu falo que Deus opera seus milagres sobrenaturalmente, sobre o natural. Por isso nós precisamos ficar atentos no agir de Deus, nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, na profissão, na execução das nossas tarefas, naquilo que nós dia a dia fazemos. Deus manda olhar para o cotidiano, para o dia a dia, para a simplicidade da vida, porque é aí que Ele vai se manifestar. E quando obedientemente, essa palavra obediência nós vamos ouvir várias vezes aqui durante essa ministração. Obedientemente, o profeta vai até a casa do oleiro, a primeira coisa que ele se depara é com o oleiro atento, concentrado naquilo que ele está fazendo, com a mão no barro, concentrado. Eu quero crer que o oleiro nem se distraiu, nem se desviou para olhar a chegada daquele homem, porque ele estava compenetrado naquela obra que ele estava fazendo. Como nesta aplicação, eu quero crer que o oleiro aqui seria o próprio Deus, eu entendo que a gente precisa sempre ter essa visão de que Deus está com as suas mãos sobre nós e sempre atento. Como diz a sua palavra, Ele não dormita, Ele não pestaneja, Ele não dorme no cuidado dos teus filhos. Deus cuida de ti. Deus cuida atenciosamente de ti. Deus trata carinhosamente você e eu. Deus está atento a tudo. Ele não está com os braços curtos, Ele está com os braços estendidos. Ele não está com os olhos fechados, Ele está com os olhos bem abertos. Ele não está ensurdecido, Ele está ouvindo. Os ouvidos de Deus estão abertos à oração que se faz aqui, em nome de Jesus. Deus está com as mãos sobre nós. E diz a palavra que quando o profeta está ali olhando o trabalho daquele oleiro, o vaso se quebra. O vaso se quebra. Mas, com muita habilidade, o oleiro pega o vaso, pega o barro novamente, pega aquele vaso que se deformou ali, que deu defeito, que falhou, que desandou. Pega aquele barro ali, dá uma juntada, dá uma massageada, dá uma restaurada, põe talvez um ingrediente, põe ali uma maturidade, põe ali uma experiência, põe ali uma prova, põe ali um atributo, uma essência divina.
e de novo forma um vaso e quero crer uma obra-prima. Que essa obra-prima, claro, somos eu e você. Existem fases da vida que a gente até sai das mãos de Deus, mas é por conta e risco. Por conta e risco. Porque todas as vezes que nós nos colocarmos nas mãos de Deus, há esperança para que a obra-prima fique cada vez melhor, mais bonita, mais preservada, mais protegida. Toda vez que alguma circunstância chegar na nossa vida e nós estivermos nas mãos de Deus, tem jeito, tem solução. Porque nas mãos de Deus, até o impossível pode se realizar. O que nós precisamos é, como o barro, estarmos nas mãos de Deus. E para agora falar um pouquinho sobre o povo nesta passagem, Deus faz uma pergunta. Como o oleiro fez com esse barro, eu não posso fazer com você, meu povo. E eu vou voltar aqui a falar da obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós somos o barro. Ele é o oleiro. E nós precisamos obedecer. Simplesmente obedecer. Porque diz a palavra, você daí, depois dá uma lida no contexto, lê mais alguns versículos aí para baixo, você vai ver que Deus diz assim, que se esse povo me obedecer, se porventura tiver decretado alguma justiça, algo de ruim contra este povo, porque eles voltaram-se para mim, porque eles me obedeceram, eu retirarei qualquer juízo que esteja estabelecido sobre eles. Qualquer situação contrária, qualquer julgamento que eu coloquei sobre esse povo, qualquer prejuízo que eu lancei contra esse povo, eu retirarei. Eu, o próprio Deus, o oleiro, retirarei, porque o povo me obedeceu, porque o povo se voltou para mim. Precisamos voltar para Deus. E o caminho de voltar a Deus é básico, é a obediência. É a obediência. É assim que nós permanecemos nas mãos de Deus, na obediência, obedecendo aos seus preceitos, obedecendo aos seus mandamentos. Porém, se esse povo não me obedecer, até aquilo que eu profetizei de bênção para a vida deles, eu vou retirar. Imagine você, Deus ordenou uma grande bênção sobre a nossa vida. E aí você rejeita isso. Porque assim, é isso mesmo. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não seguimos os seus princípios, o que nós estamos dizendo? Que nós rejeitamos a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós não queremos. Nós não queremos andar de acordo com o que o Senhor está determinando. E aí, nós perdemos a bênção. É melhor obedecer do que sacrificar. E concluindo, para você e eu, que já entregamos a nossa vida para Jesus, o professando como seu único e suficiente
Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou então você, que ainda não fez essa oração e precisa fazer essa oração. Não sei quanto tempo você já está ouvindo a palavra de Deus, pregações, ministrações, o Evangelho, quanto você conhece, mas é hora de você ter a sua própria experiência nas mãos do oleiro. É hora de você se colocar como barro nas mãos do oleiro. E quem sabe, tudo isso pode começar com uma oração singela e sincera, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. No momento que você fizer isso, imediatamente, as mãos de Deus estarão sobre a sua vida. E aí, só nos resta obedecer e não mais sairmos das mãos de Deus. Porque o fato é esse: se há uma quebra de aliança, diz um amigo meu, sempre é do nosso lado. Porque a aliança que Deus faz conosco, ela é eterna. Ele não muda. A palavra diz que em Deus não há sombra de variação. Ele não muda. Ele se mantém sempre no mesmo lugar. Supremo, soberano, fiel. Sempre ali. O Deus de amor, de graça, de misericórdia e o justo juiz. E eu queria deixar aqui algumas ordenanças de Deus para que nós estejamos sempre nas mãos dele. É breve, eu só vou citá-las e peço que você as consulte, pois estão na palavra de Deus, ali no livro, na carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. E ali tem vários princípios de obediência que vai nos fazer cada vez mais estarmos nas mãos de Deus. E eu vou citá-los aqui para a gente concluir essa mensagem. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6. Não cobiçais o que é ruim. Eu preciso me conter e só citar. Que Deus dê sabedoria, que Deus dê inteligência, que Deus nos faça tornar prático essas orientações. A segunda está no versículo 7. Não vos torneis idólatras. Versículo 8. Não nos entregueis à imoralidade. Versículo 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. 10. Não vos entregueis à murmuração. 12. Assim, aquele que julga está em pé, cuide-se para que não caia. São pérolas lançadas para um povo que precisa de sabedoria para tornar isso prático, vida cotidiana, com o objetivo de obedecer a Deus e estarmos sempre nas mãos dele, como o barro na mão dos oleiros. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Pai, que o amor do Pai, que a consolação do Pai, Deus, Filho e Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém.